Fala pessoal, publicado mais um edital de concursos de procuradoria. É um edital muito interessante, a remuneração é muito atrativa. Estamos falando do concurso para procurador da Câmara Legislativa do município de Manaus, capital do Amazonas. A gente no vídeo de hoje vai fazer uma análise breve de todos os detalhes do edital e por que eu acho que é muito interessante que você fique de olho neste concurso. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e tenho a imensa alegria de fazer essa análise do edital. Mas antes de começar, um pequeno convite. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, faz com que a nossa informação, todo o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, que a gente possa ajudar todo mundo a se tornar advogado público. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então, vamos lá. Análise do edital para procurador de terceira classe da Câmara Municipal de Manaus. Vamos lá. As inscrições elas vão do dia 27/8, tá aqui na tela, até o dia 27/9. E aí uma observação importante, né? Como vocês sabem ou deveriam saber, o município de Manaus, a cidade de Manaus, está em outro fuso horário, não está no fuso horário de Brasília. Então, muita atenção. Toda menção ao horário neste edital, né, no edital, terá como referência o horário de Brasília, exceto a realização das provas, que obedecerá ao horário local, tendo em vista o fuso horário de 1 hora a menos em Manaus. Então, tudo que se fala aqui dos horários de inscrições, envio de títulos, tudo vai seguir a hora de Brasília. A hora de Brasília que é diferente da hora de Manaus. Agora, esses horários aqui embaixo, de ocorrência, de quando vai ocorrer as provas, aí é horário de Manaus. Então, fica atento. Prova objetiva e primeira prova discursiva no dia 17 de novembro, das 8 às 12. Segunda prova discursiva, 24 de novembro, das 8 às 12h30. Terceira prova discursiva, dia 24 de novembro, das 14 às 6h30. Então, aqui, pessoal, já volta aqui comigo, tem algo muito interessante desse edital. A gente já vê um choque de datas com a PGE do Paraná. Então, muita gente não vai fazer esse concurso justamente porque vai fazer a PGE do Paraná, já fez sua inscrição, já começou a estudar. São pessoas que moram nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste para baixo. Então, a gente tem uma tendência de que, nesse caso, comparativamente, a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná tenha mais candidatos, o que faz diminuir a concorrência aqui na Procuradoria Legislativa de Manaus, na Procuradoria da Câmara de Manaus. E ainda tem um outro aspecto. As datas das provas da PGM, da Procuradoria Legislativa, de Manaus, são em finais de semanas diferentes, o que acaba dificultando para quem é de fora. Então, é uma prova que tem uma tendência de ser muito mais pessoas do Amazonas, da cidade de Manaus, dos estados vizinhos que irão prestar. Então, para você que se beneficia dessa situação, é um concurso excelente. É um concurso excelente, porque você vai ter provas em dias separados, a data da primeira prova choca com um grande concurso de procuradoria. Então, se você é do estado do Amazonas, do estado do Acre, da região norte, e tem uma facilidade de ir para o município de Manaus e ficar lá durante uma semana inteira, porque também não vale a pena você ir e voltar, em razão das provas serem em finais de semanas distintos. Se você se enquadra nessa situação, é um excelente concurso, porque você está vencendo a concorrência sem nem entrar em campo ainda, porque as regras do jogo que foram estabelecidas fazem com que se diminua as inscrições para esse concurso de Manaus, ok? Vamos dar sequência aqui na nossa análise. Você vai ter também a fase das provas de títulos, perícia médica. E o quantitativo de vagas, nós estamos falando de ampla concorrência, 2 vagas, cadastro de reserva e uma vaga para portadores de necessidades especiais. Com relação aos requisitos, é aqueles clássicos, né? Diploma de graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Atribuições e grau de responsabilidade. Assessorar a mesa diretora, as comissões e vereadores nos assuntos de natureza jurídica, elaborar minutas de contrato, que for parte a Câmara Municipal de Manaus, prestar informações em mandados judiciais, emitir pareceres, prestar assistência jurídica à Câmara Municipal, sugerir normas e procedimentos,
Então, é representar judicial e extrajudicialmente a Câmara Municipal de Manaus no que couber nos termos da lei orgânica do município. E a gente tem que saber que aqui essa representação, esse assessoramento é com relação às questões internas da Câmara Municipal, as suas prerrogativas, a representação judicial, principalmente com relação às suas prerrogativas constitucionais, ok? E aquilo que todo mundo gosta, né, pessoal? Vencimento, nós estamos falando aí de R$ 22.554,25. Olha só, é um salário excelente, é um salário que às vezes tem procuradorias estaduais, procuradorias municipais que não pagam esse vencimento. Então é uma excelente remuneração. E como é que ficou dividida a prova? A prova objetiva ela terá 80 questões que serão computadas como 100 pontos. Nós teremos aí língua portuguesa, 10 questões, constitucional, 10 questões, direito administrativo, 10 questões, mas o peso dessas questões é maior, é 1,5. 5 questões de ambiental e urbanístico, 5 questões de tributário e financeiro, 10 questões de processo civil, 5 questões de trabalho e processo do trabalho, direito civil e penal num bloco único são 10 questões e legislação municipal mais 15 questões com um peso acima de todas as outras disciplinas. Acima de todas as outras disciplinas, peso de número 2. Então, a gente verifica aqui que as disciplinas mais importantes deste edital é direito administrativo e a parte de legislação municipal. Obviamente, não estou falando aqui que as outras não importam, mas o maior peso foi dado para essas disciplinas. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, considerando-se classificado nessa etapa o candidato que tenha acertado no mínimo 65% da totalidade da prova. Então, 65% você está classificado. As provas discursivas, em número de 3, serão compostas por uma questão discursiva e elaboração de parecer jurídico na área legislativa, uma questão discursiva e elaboração de parecer jurídico na área administrativa e uma peça judicial. A prova discursiva será composta, então, de uma questão discursiva de, no máximo, 30 linhas e uma peça profissional de, no máximo, 100 linhas e valerá 30 pontos. E vai avaliar todos os conteúdos de temas abordados no edital. Ela ocorrerá, como eu já falei, em dias distintos. A primeira prova discursiva vai ser a questão e o parecer legislativo, a segunda, uma questão e o parecer na área administrativa, e a terceira, a prova discursiva. As 3 notas das provas discursivas deverão ser somadas e divididas por 3 para obtenção de uma nota única, sendo cada uma avaliada na escala de 0 a 30. Cada questão valerá 5 pontos e uma peça judicial 25 pontos. Considerando-se classificado nessa etapa, o candidato que tenha acertado no mínimo 60% da totalidade, ou seja, depois da soma de cada prova, ok? Serão considerados critérios de avaliação da prova discursiva o domínio do conhecimento técnico-jurídico aplicado nos temas abordados e o domínio da modalidade escrita. Ok? E aqui é uma informação importante que todo mundo gosta de saber. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na prova objetiva até o quantitativo previsto na tabela abaixo, ou seja, são 150 na ampla concorrência e 75 portadores de necessidades especiais. Então, o que é que a gente está dizendo aqui, pessoal? Todo mundo que se inscrever no concurso vai fazer a prova objetiva, obviamente, e a prova discursiva. Tanto é que uma prova é no dia 17 de novembro e as outras provas no dia 24 de novembro, ou seja, uma semana depois. Porém, fazer a prova discursiva não significa que ela será corrigida. Você, além de fazer os mínimos exigidos para a prova objetiva, o percentual mínimo exigido pelo edital, você tem que estar melhor classificado entre os 150, aqui na tela, para ampla concorrência e 75 para portadores de necessidades especiais, ok? E a prova discursiva, ela poderá ter consulta. O material de uso permitido nas provas discursivas consiste apenas em legislação não comentada, em código ou separata, diplomas normativos impressos quando os textos estiverem desacompanhados de anotações, comentários, exposições de motivo, transcrições e orientações jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais. E aí, qual é o exemplo que ele dá aqui? A legislação não comentada, não anotada, não comparada, códigos, decretos, resoluções, lei orgânica do município de Manaus, regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, Constituição Federal, lei de introdução aos códigos, Constituição do Estado do Amazonas e por aí vai.
Outra coisa importante, o material de uso permitido poderá conter evidências de utilização anterior, trechos destacados por marca-textos, simples remissão a artigos ou textos de lei, separação de códigos por cores, marcadores de páginas, post-its, clips ou similares. Ok? Será eliminado do concurso nesta fase o candidato que não obtiver o mínimo de 60% de aproveitamento da pontuação final das discursivas, como a gente já verificou. E a prova de títulos? A prova de títulos está dividida da seguinte forma: doutorado, máximo de 4 pontos, mestrado, máximo de 3 pontos, pós-graduação, lato sensu, especialização, máximo 1 ponto, mas você pode chegar até 3 se você tiver 3 pós-graduações. Então, a pontuação máxima é de 10 pontos, ok? Pessoal, qual é a minha sugestão com relação ao como se preparar para essa prova da PGM Manaus? É uma prova que você vai ter que, já desde agora, se preocupar tanto com a prova objetiva como a prova subjetiva. Não tem como você ir fazer essa prova sem fazer o treinamento de peças, etc. Então, é um estudo que ele tem que ser muito mais estratégico. Você vai ter que focar tanto na parte da letra da lei seca, dos informativos, fazer aquele estudo aprofundado de direito administrativo, de direito constitucional, da legislação municipal do município de Manaus, mas também você vai ter que fazer um estudo direcionado para dissertativa de prova de procuradorias legislativas. E é justamente isso que a gente tem aqui no Aprovação PGE. Na nossa reta final, no nosso curso de reta final para Procuradoria da Câmara Municipal de Manaus, nós temos tanto a parte de língua portuguesa, que está exigida aqui no edital, a parte de direito, a parte da legislação municipal e também nós temos videoaulas direcionadas para a fase dissertativa de Procuradoria de Câmara Legislativa. Ou seja, o nosso aluno ele vai ter uma preparação completa. Ele vai ter tanto a doutrina na medida certa, ele vai ter a parte de legislação federal e local organizada, a parte das súmulas e também o treinamento de questões, tudo muito organizado, com metas diárias para serem estudadas. Então, se eu estivesse agora me preparando para esse concurso, o que é que eu faria? Pegava o conteúdo programático, já elencava ali quais seriam os meus horários para estudar, mas principalmente procuraria um reta final específico. A semana 1 do nosso reta final ele já está aqui para ser baixada e você já pode começar a estudar conosco. E, mais uma vez eu falo, tem que ter o estudo estratégico e não pode deixar de lado a parte da preparação discursiva, porque vai tudo ocorrer praticamente na mesma semana. Vai ser um final de semana de prova objetiva e primeira prova discursiva, e no outro final de semana nós também teremos 2 provas discursivas. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que ter essa preparação conjunta. Não deixa de entrar aqui no site que está na descrição desse vídeo, o link está aqui. Você baixa a semana 1 gratuita e já começa a estudar com a aprovação PGE. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a ser aprovado no concurso para a Câmara Municipal de Manaus, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, não deixe de comentar ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. A gente está aqui para ajudar cada um de vocês.